Hoje, eu e a minha amiga Daiane Trindade, que também faz fonoaudiologia, vamos falar um pouco sobre a anatomofisiologia da deglutição, o que a gente aprendeu durante esses anos e uma visão que nós, fonoaudiólogos, temos em relação a isso. Primeiro eu pergunto, o que é deglutição? Vocês já sabem um pouco do conceito? Alguém se atreve? Vou passar. O que é deglutição? A deglutição, ela é o ato de engolir, ou seja, o transporte do alimento ou saliva da boca até o estômago. Alguns autores dividem a deglutição em 4 fases, mas também temos autores que dividem a deglutição em 5 fases, considerando a fase antecipatória uma fase bastante importante, que antecede, todas essas outras fases que a gente vai falar mais para frente. Mas como a nossa bibliografia para estudo determinava essas 4 fases, não vamos falar muito sobre a antecipatória, mas quem quiser dar uma pesquisada, é bem legal, tá? Então, a deglutição ela é controlada pelo sistema nervoso central na região do tronco cerebral, que é essa região aqui. Não sei se vocês estão conseguindo olhar o meu ponteiro. Sim, estamos, agora apareceu. Tá dando para ver, né? Nessa região, a gente tem uma estrutura chamada bulbo, e no bulbo ficam núcleos celulares, responsável pela deglutição. A gente chama de centro da deglutição. Também participam da deglutição estruturas encefálicas superiores. Elas determinam em conjunto a maneira de deglutir e enviam informações até esse centro. Então, a gente tem uma importante participação do tronco, mais especificamente o bulbo, e o córtex cerebral, mais especificamente essa área aqui chamada de pré-frontal e essa outra aqui que é a pós-central. E também temos uma participação bem importante do hemisfério esquerdo. Além disso, a gente tem os nervos cranianos. Não tem como falar de deglutição e não lembrar dos nervos cranianos. Ao todo, são 12 pares de nervos, sendo o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso os mais importantes para a deglutição. O nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos, esse grandão aqui, e ele desempenha um papel tanto motor como sensitivo, aferente e eferente. Então, ele é responsável pela sensibilidade da faringe, da cavidade oral, da mucosa dos 2/3 anteriores da língua, dos dentes, das bochechas, da mandíbula e conduz informação sobre a consistência e volume do bolo, a localização em relação à língua e demais regiões da cavidade oral. Então, esse nervo ele me dá uma propriocepção geral da boca. Quando eu coloco o alimento na boca, eu sei se está quente, se está frio, se é muito, se é pouco, se eu vou precisar mastigar demais, se ele é duro, se ele é mole. Ele me dá esse tipo de informação sensitiva. Esse nervo, ele também faz um papel motor, eferente. Ele inerva a musculatura mastigatória, que são os chamados músculos mastigatórios, masséter, temporal, pterigóide lateral e medial, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, ele, além de coordenar esses músculos da mastigação que servem para abrir, fechar a mandíbula, lateralizar, ele também me dá essa propriocepção
do bolo alimentar e essa parte sensitiva da boca, da cavidade oral. É o chamado nervo do dentista, é ele que é anestesiado para o dentista conseguir fazer uma extração também. Aí a gente tem o nervo facial, que é o sétimo nervo, que é esse daqui, verde. Ele também tem uma participação sensitiva e motora, aferente e eferente, e ele me dá a sensação gustativa dos 2/3 anteriores da língua, enquanto o trigêmeo me dá uma sensibilidade para volume e temperatura, o facial vai me dar uma sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores, essa parte mais da frente da língua. E motoramente, ele é chamado de músculo, o nervo da mímica facial. Então, ele é um nervo que inerva todos os músculos da face. E um dos principais músculos, né, para mastigação é o músculo bucinador, o orbicular da boca. Esses músculos, eles mantêm o vedamento labial. Então, se eu tiver, por exemplo, uma paralisia facial, normalmente o nervo que é atingido é esse. Então, posso ter, né, alguma alteração. Eu vou ter uma alteração em alguma das fases que a gente vai falar, no vedamento labial, por exemplo. Então, eu já vou ter uma alteração em alguma das fases da deglutição. O glossofaríngeo também tem uma participação sensitiva e motora, aferente e eferente. Ele envia sinais aferentes da mucosa da faringe, das tonsilas palatinas, da língua e do palato mole. Normalmente, ele é responsável por contrair o músculo estilofaríngeo, que eleva a faringe em direção à base do crânio. Ele é importante no mecanismo velofaríngeo, que é quando a faringe se encostam, né? E assim o bolo não vai para a cavidade nasal. E aí a gente tem o nervo vago, que é um nervo, como o nome fala, né? Um nervo vago, ele inerva praticamente todo o pescoço e um pouco também da faringe. Sensitivamente, ele é responsável pela mucosa da faringe, da laringe e da língua. E ele também pela musculatura da faringe. Enfim, o nervo vago e o nervo hipoglosso também são responsáveis na habilidade gustativa dos 2/3 posteriores da língua. E também pela propriocepção da cavidade oral dessa parte posterior da língua, tá? O hipoglosso, ele é responsável pela motricidade da língua, ele não tem uma função aferente, sensitiva, tá bom? E aí a gente tem algumas estruturas envolvidas na deglutição, como os lábios, inferior e superior, a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio, né? Que é essa estrutura aqui. A maxila, onde ficam os dentes superiores, a arcada superior. A gente tem os músculos da mastigação aqui, a gente não vai conseguir ver muitos, né? Mas a gente consegue ver a língua. Os músculos mastigatórios também. A gente tem a articulação temporomandibular, que é uma articulação que conecta a mandíbula ao osso temporal, né? Os músculos da mímica facial, a língua, como eu já falei, o palato duro, que é essa estrutura aqui, e o palato mole, bem aqui fica a úvula. A gente tem a faringe, que faz conexão com a cavidade oral e com a cavidade nasal. A gente tem também o esôfago,
que é esse tubo menor. Aqui é a traqueia, as pregas vocais, aqui é a epiglote. E aqui fica a chamada laringe, com as cartilagens, né? Epiglote, a tireoide e a cricoide, que fica mais ou menos nessa porção aqui. Aqui a gente tem uma visão, né, dos músculos da mímica facial, o orbicular dos olhos, que serve para fechar de uma maneira mais forte os olhos, o prócero, que junta a sobrancelha, faz cara de bravo, né? O corrugador também. Aqui é o músculo frontal. O levantador da asa do nariz e do lábio superior. A gente tem os bucinadores, que inflam. O masseter, um músculo muito importante para mastigação também. O levantador do ângulo da boca. O músculo do pescoço, o platisma. Deixa eu ver outro músculo importante na mastigação. Aqui o orbicular dos lábios. O risório também é um músculo, né? Importante para o sorriso da Mona Lisa. Aqui a gente tem o masseter bem lá atrásão. É um músculo retangular. Nessa outra visão a gente consegue ver a língua. E aqui a glândula parótida, a glândula submaxilar e a sublingual. Essas glândulas são bastante importantes na produção de saliva. Então, o alimento, até o fato de a gente ver o alimento, o cérebro manda informações para essas glândulas e a gente automaticamente começa a produzir saliva. E isso faz parte de uma das fases, né, que é antecipatória. Esses são alguns músculos chamados mastigatórios. A gente tem o músculo temporal, que eleva e retrai a mandíbula, enquanto também auxilia o músculo pterigóide lateral a movimentá-la lateralmente. Esse aqui é o músculo temporal. A gente tem o músculo masseter. Ele é o principal músculo da mastigação. É o que causa a elevação e a protrusão da mandíbula. A gente tem um músculo, esse aqui é o masseter. A gente tem um músculo pterigóide medial, que eleva a mandíbula, ele é importante para o fechamento. E o músculo pterigóide lateral, que é o músculo que abaixa e protrui a mandíbula e a move lateralmente. Aqui a gente tem o lateral medial. Agora eu deixo a fala para minha amiga Dai sobre as fases da deglutição. Boa noite, gente. A minha voz está saindo compreensível, porque eu estou num lugar um pouco barulhento. Tá tudo ok, Evelyn? Dá de ouvir? Tá tranquilo para mim. Tá tranquilo, amiga. Tá bom, gente. Meu nome é Dayana, né? Dayana Trindade. E eu sou do curso de fonoaudiologia junto com a Evelyn. Desculpa por não ter participado em alguns momentos, né? Porque no dia de hoje eu tenho aula, eu dei uma escapadinha aqui. E aí, para vir hoje aqui trazer para vocês um pouco, né, sobre um pouco do que a gente estuda, do que a gente sabe a respeito da deglutição. E aí, dando continuidade no que a Evelyn estava falando, que ela trouxe, né, todas essas informações para a gente, que é para a gente poder ter o entendimento de como vai funcionar essa deglutição, né? Que a deglutição funciona não apenas a partir do momento que o alimento já está na minha garganta, né? E desceu, não. Tem toda uma preparação, né? Quando o cérebro entende através dos olhos, né, que tá chegando o alimento,
com as papilas gustativas, né? Que o alimento está na minha boca, que esse alimento é frio, que esse alimento é quente. Então, tudo isso, né, interfere, principalmente quando a gente está com pacientes em UTIs, né? Tratamentos com pacientes que tiveram AVCs, né? Ataxias cerebelares. Então, essa é uma das importâncias, né? De a gente estar conhecendo um pouco sobre esse assunto. E aí, a primeira fase da deglutição é a fase preparatória, né? É a fase oral. Essa fase é considerada voluntária, porque a gente vai escolher, né, o que a gente quer comer, né, nesse momento. E também, após que você coloca esse alimento na boca, aí começa aquela preparação, né, da língua, dos dentes, a mandíbula, onde vai enviar para o meu cérebro o sabor, o gosto, né? E aí já vai começar a estimular aquela produção de saliva. As minhas glândulas salivares, né, vão estar ali trabalhando em alta demanda, né? E aí todas essas estruturas, né, como a língua, os dentes, a mandíbula, as glândulas e bochechas, vão estar envolvidas nessa fase preparatória, né? O que acontece? Os lábios selam a cavidade oral. Como é que faz para colocar aquele pontinho azul, Evelyn? Eu posso colocar aqui. Peraí. Eu posso colocar aqui, tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Tu só vai me falando aí. É porque tá no. Como eu tô compartilhando tela, Entendi. Tá bom. entendeu? Tá ok. Aí Entendi. vai me falando o que é pra eu fazer. Assim, eu vou tentar seguir. Vai. Vai dar Tá bom. certo. E aí, nesse momento, né, que o alimento está na minha boca, os meus lábios selam nessa cavidade, ou seja, a partir do momento que a língua está trabalhando, está movimentando esse bolo alimentar de um lado para o outro, né, que está acontecendo a trituração, né, então acontece esse selamento, e às vezes a gente vê a dificuldade de alguns pacientes de manter, né, esse selamento dos lábios, e acontece que começa o alimento a sair, começa a vir começa mesmo a ser alorreia, né? Então, tudo isso o paciente começa a sair mesmo da sua cavidade. E aí, por isso a importância desse selamento, né? Antes de o paciente começar essa fase preparatória oral, que o paciente já esteja com os músculos da boca, né? Os músculos da fase oral todos, né? Hipertônicos, né? Porque para que não aconteça essa flacidez, né? Já, amiga, posso passar? Opa, só um pouquinho aqui que caiu aqui a internet, já voltou. E aí, né, transforma, né, esse alimento, após esse selamento da cavidade oral, transforma esse alimento no bolo alimentar. Que aí, à medida que esse alimento vai sendo mastigado, triturado, está acontecendo esse processo de vira para um lado de balanceio, um lado de preparo, né? E aí começa, pode passar. Pode passar, isso. E aí nessa fase, né, voluntária, tá acontecendo todo aquele trabalho das estruturas, onde a região posterior da língua, né, abaixa, enquanto a região anterior se eleva, né, em direção ao palato duro. Tudo isso, gente, tem uma importância para que, por exemplo,
os meus lábios estão selados, a minha língua já foi para o repouso e já levantou em direção ao palato duro. Então, tudo isso facilita na hora da deglutição, na hora do engolir. E aí a língua, então, se retrai em uma direção posterior para espremer o bolo em direção à faringe, que dá esse como se diz, esse pontapé, né? Esse empurrão para que ele possa ir para a fase para a faringe. A gente pode ver, vamos tentar engolir uma saliva, vamos tentar engolir a nossa saliva com a boca aberta, né? E com a língua para frente, né? Com a língua protraída. Não, é muito difícil. É quase que não dá, né? Você abre a boca, põe a língua para fora e tenta engolir a saliva. Porque esse momento de selamento dos lábios, a língua que vai no assoalho da boca e eleva, ela já manda esse alimento lá para a parte da faringe. Tudo bem? Alguém conseguiu engolir com a boca aberta e a língua para frente? Eu não consegui. O pessoal está dizendo que não conseguiu também aqui no chat. E aí é legal, né? Que a gente pode fazer esse teste e ver que realmente a gente precisa de todas essas estruturas, todo esse relacionamento, né, com o cérebro para poder engolir, para poder mandar esse alimento, né? E vamos continuar, então. Já que não deu certo, né? Todo mundo tirou a prova. Aí os músculos dos lábios, né, e bochechas permanecem contraídos. Durante essa fase, acontece... Pode voltar aí, um pouquinho. Isso. E aí, acontece também o fechamento da velofaringe, gente. Que o que impede que esse bolo seja, né, tirado, né? E aí também acontece esse vedamento da nossa parte, né, da nossa laringe também, para que esse alimento vá diretamente para a faringe, não vá para a laringe, né? Senão a gente pode correr o risco de broncoaspirar. Pode passar. Isso. E aí agora estamos na fase... Opa! Na fase faríngea, né? Então, já coloquei esse meu alimento na boca, já foi triturado, consegui engolir com o selamento dos lábios, né? E aí esse alimento tá aqui, né? Começou a descer, né? Que essa fase é involuntária, gente, né? Mas acontece, mesmo ela sendo involuntária, é onde ocorre alguns engasgos, né? E aí, com pacientes, aí a gente tem que fazer algumas manobras, fazer uma manobra, por exemplo, do reflexo para tossir, né? No caso de esse paciente estivesse engasgando, uma manobra aqui na nossa laringe, né? Aqui próximo da faringe, de rotação, para que a gente force essa deglutição, porque senão o paciente, né, pode ficar engasgado. E aí é quando o ocioide e a laringe se eleva e anteriorizam pela ação de músculos supraíódeos, como a Evelyn estava falando dos músculos. E a epiglode abaixa e as pregas vocais aduzem, selando a passagem do ar. Então, nesse momento, o que acontece? Tenho, né, duas saídas, um por onde passa o ar e por onde passa o alimento, né? Que já a faringe a gente já faz uma associaçãozinha, né? Vamos fazer a associação da faringe com a farinha, né? Então por cada uma diferente da outra. E aí, para não acontecer essa broncoaspiração, o nosso corpo, né, automaticamente, com esse fortalecimento desses músculos, vai abaixar e vai proteger essas pregas vocais e a nossa respiração.
Tudo bem? Pode passar. Isso mesmo, é a faringe e a farinha. A gente já para memorizar melhor, a gente já faz associação, né? E aí a fase esofágica, né, gente? Essa fase involuntária, que aqui nessa fase acontece o chamado movimento peristáltico, que esse movimento e esse movimento, né, que é aquela contração dos músculos, né, para poder, né, empurrar esse bolo alimentar em direção ao estômago. Então, esses músculos, eles vão se contrair e aí para poder empurrar esse bolo alimentar e ter sucesso para ir até a direção do estômago. Pode passar. Tá, volta só um pouquinho. Isso. Nessa fase esofágica, gente, ela fica até onde que a fono, né, vai realizar manobras, né, para que esse alimento, como que eu vou lidar com esse paciente de UTI, né, desde lá da estimulação para essa fase oral, fase faríngea, né, a parte das manobras, né, para o paciente não engasgar, não broncoaspirar. A partir do momento que ele passa para essa fase esofágica, né, que essa fase também é involuntária, nesse momento, né, a fono, né, a gente não tem manobras para estar realizando no caso de um paciente, né, de esse movimento, né, não, como se diz, não entrar em vigor nesse momento, né? As nossas manobras, elas vão até a fase anterior, a fase faríngea, né? Que são fases que a gente consegue fazer com que esse paciente, né, empurre esse bolo alimentar, que ele não venha se engasgar, como organizar para que esse bolo, né, que ele sinta o sabor e que ele faça essa deglutição correta. E aí as manobras vão ficar para outro dia, né, que já é um assunto bem mais complicado, mas vai dar tudo certo. Evelyn, passo a palavra para ti e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigada, amiga. Foi maravilhosa. Enfim, quando a gente pensou em produzir, né, um material sobre anatomofisiologia da deglutição, a gente pensou em trazer muito nosso ponto de vista, o que é mais importante saber sobre isso, para não se tornar uma coisa inchada. Eu sei que todo mundo aqui já passou, sei lá, pelo menos a maioria das pessoas que eu estou vendo aqui são acadêmicas, né? Passou 4 anos com, sei lá, 3, 5, 6 disciplinas de anatomia, fisiologia. E aí o mais importante para a gente foi trazer uma reflexão sobre o que seria isso, começar a pensar sobre a deglutição, que é um ato muito importante na vida de todo mundo. Imagina só se a gente se colocasse no lugar dos nossos pacientes e chegasse a notícia de que eu tenho que viver com uma alimentação alternativa para o resto da minha vida e não conseguir mais me alimentar de forma efetiva. Pode até ser uma alimentação mista, né, via oral, alternativa, mas não é a mesma coisa. Então, comer, se alimentar é um prazer que não tem... É imensurável, entendeu? É uma coisa que se me falasse que eu não pudesse engolir água, eu já ia estar muito mal. Agora, entende? Então, essa foi a nossa ideia principal. As fases e essa parte da neurodeglutição, eu acho que são partes
que as mais importantes, porque é a partir delas que a gente consegue começar a pensar, nossa, eu tenho um cérebro que manda em tudo, um grande big boss. Então, se tem alguma coisa errada com ela vai ter uma alteração na deglutição. Eu vou chamar a fono, entende? Se esse paciente tem alguma alteração em alguma fase, eu vou chamar a fono, porque eu sei que ela vai poder me ajudar. Então, além disso, né, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, todos são bastante importantes. Mas eu quis trazer esse nosso lado porque a gente ainda está engateando, né, dentro de um hospital, por exemplo. Pelo menos é o que eu vejo na nossa prática. Então, foi mais ou menos isso, de uma maneira bem descontraída, porque a gente é assim, e bem resumida. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Caso seja necessário algum vídeo para colocar no canal, a gente está disposta a fazer de uma forma mais completa, né, maior, porque eu acredito que nesse tempo a gente não consegue falar tudo. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Isabelle. A outra Isabelle, a gente vai fazer falar sobre as manobras de deglutição. Aí depois a gente fala sobre disfagia, tá bom?